Olá para você, caro ouvinte da Rádio Mirador, e para você também, espectador do YouTube e Facebook da Vale Play. Começa agora mais um programa Um Contra Um. Como você já sabe, todo sábado eu recebo uma personalidade influente aqui da nossa região para debater temas relevantes como política. No programa de hoje eu recebo um pré-candidato a vereador do nosso município. Ele que representa uma instituição que sempre teve uma cadeira na Câmara de Vereadores e que neste momento, provisoriamente talvez, justamente não tenha, e eles gostariam de recuperá-la. Eu estou falando de Juan Cipriani, policial civil aqui da nossa cidade e pré-candidato a vereador pelo MDB. Juan, prazer recebê-lo aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, Guilherme. Primeiramente, obrigado por me convidar aqui. Ainda mais um programa que recebe pessoas influentes, né? Até fui pego de surpresa, né? Onde que está essa pessoa influente aqui? E antes de tudo, te dar os parabéns. A gente se conhece pouco pessoalmente, mas eu acompanho o teu trabalho, principalmente na rádio, no programa Na Hora da Resenha, e te acompanho pelas redes sociais e vejo o respeito, o carinho e a guarda que tens pela tua família. Então, meus parabéns, meu colega. Muito obrigado. Saiba que também lhe acompanhamos, eu procuro sempre acompanhar todas as personalidades políticas da nossa cidade, independentemente de lado ou de partido, claro, para podermos acompanhar. E a gente já consegue ver, através do seu Instagram, por exemplo, que você tem um posicionamento político e ideológico bem claro. Para quem não te conhece, Juan, né, o telespectador ou o ouvinte que está lhe conhecendo de repente pela primeira vez, como você se define em termos político-ideológicos? Bom, Guilherme, hoje não, né? Sempre fui uma pessoa à direita. Só que antes de se definir a direita, eu acho que o debate tem que ir além. Ele é muito mais importante quando a gente fala de pautas. E eu sou um grande defensor da pauta do direito de defesa, direito de propriedade, da liberdade de expressão e principalmente contra a legalização das drogas. Como eu atuo nesse campo há aproximadamente 20 anos, a gente entende e percebe o mal que as drogas causam na nossa sociedade. Tem uma pesquisa do médico PhD em tratamento de dependentes químicos, que é o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que aponta que a cada uma pessoa dependente química, 4 familiares são atingidas diretamente. Então, quando a gente entra no debate nessa causa, não é simplesmente sobre o dependente químico, é um debate mais amplo que envolve toda a família. Então é isso que a gente discute, que a gente entende. Também não sou o dono da verdade, simplesmente eu defendo aquilo que eu acho melhor para mim, para minha família e para as pessoas que estão ao meu redor. No Brasil nós temos algumas pautas polêmicas que ainda estão sendo debatidas. E me parece que você já tem uma posição bem clara em relação a elas. Eu vou lhe fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Por exemplo, a pauta do aborto. Você já tem uma opinião formada Sim, em relação a isso? sou contra o aborto e a favor da vida. Outra pauta que também é bastante polêmica, você falou aí que é contrário à questão da legalização das drogas, tem a pauta, por exemplo, armamentista, por assim dizer, né? Ou que favoreça o porte de armas. Como é que é a tua visão em relação a isso? Nós estamos tentando mudar esse nome de armamentista para direito de defesa. A gente não defende que qualquer pessoa esteja armada ou possua ou tenha o porte de arma. A gente prega que é o seguinte, a pessoa tem que ter o direito de se defender, do modo de que seja. Tu, na tua residência, no teu lar, tu é a pessoa responsável pela tua família. Numa situação em que o Estado não consiga te dar proteção, tu tem que ter os meios necessários para se proteger. Isso seria, em resumo apertado, a posse de armas, correto? Perfeito. O porte de armas, aí é uma conversa um pouco mais longa, a história vai um pouco mais à frente, certo? Tinha-se, com o governo Bolsonaro, uma situação onde as questões do direito de defesa foram avançadas via portaria, decreto presidencial, e hoje elas retornaram ao estado quo antes, né? O importante que o Congresso, que é essa base à direita, avance sobre essa pauta, né? E consiga com que nós, pessoas que defendemos essa pauta, tenhamos sucesso no nosso pleito. E em relação à questão das privatizações, que também é algo que se tornou uma pauta bastante comentada, justamente porque Paulo Guedes
ex-ministro da Economia, do ex-presidente Bolsonaro, era bastante favorável às privatizações. Já o governo atual é contrário. E a sua opinião? Guilherme, quanto mais Estado, menos dinheiro no bolso do povo. É simples. O Estado ele tem que estar onde aquilo que nós chamamos do tripé da cidadania: segurança pública, saúde e educação. Os investimentos do Estado têm que ser focados nessas áreas. E a gente percebe que é justamente nessas áreas onde que ele menos dá atenção, né? Começa a ir para outras áreas que não lhe compete e deixa de dar atenção para esse sistema de cidadania do país. Então o Estado, o governo, em especial o governo federal, tem que focar os seus investimentos em saúde, educação e segurança pública. E o resto, através de um sistema, vamos dizer assim, liberal, né? Atuar nessas concessões, né? Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com o programa Um Contra Um. De volta com o programa Um Contra Um, hoje recebendo o policial civil, pré-candidato a vereador aqui em Rio do Sul, pelo MDB, Juan Marcos Cipriani. Juan, você no bloco anterior já deixou muito clara a tua visão político-ideológica, né? Se diz uma pessoa mais à direita, com um viés talvez conservador, a favor do direito à defesa, a favor de privatização das empresas, também a favor, aliás, contrário à questão do aborto, também contrário à legalização das drogas. Vamos falar um pouquinho da vereança aqui em Rio do Sul. A instituição a qual você trabalha, que é a Polícia Civil, costumeiramente, historicamente, sempre coloca representantes na Câmara de Vereadores. Uma exceção aconteceu na última eleição, onde nenhum representante da Polícia Civil ocupou uma cadeira. Nós tivemos o Mário Miguel, ex-vereador, participando aqui do programa Um Contra Um. Inclusive, foi bastante interessante a fala dele no que diz respeito ao apoio à sua pessoa, porque ele deixou claro que é uma pessoa de esquerda aqui no programa. E você tem um viés de direita. Então, ele abriria a mão da questão político-ideológica para apoiar um colega da Polícia Civil. Como é que você recebe isso? E, de fato, essa instituição, ela está fechada contigo? Bom, vamos responder por partes, né? A Polícia Civil e as Forças de Segurança de Rio do Sul sempre tiveram representantes na nossa Câmara Legislativa. Dr. Roberto, Carizo, o Zé do Meio, o Orivaldo Ferreira, Dr. Cido Stray foi suplente e o Mário Miguel também foi vereador por 3 oportunidades. Então, no pleito de 2020, a Polícia Civil e, enfim, as forças de segurança ficaram sem um representante na Câmara Municipal. E desde então a gente começou a debater e discutir internamente sobre essa questão e o nome da gente foi surgindo naturalmente. E veio essa motivação. E por que não nos envolvemos em política? Sabes que todas as mudanças estruturais que a gente tem na nossa sociedade, elas são feitas através da política, queiramos ou não. E são mudanças tão importantes que quase que é obrigação de participarmos da política. E com isso, com a intenção de novamente termos um representante da segurança pública na Câmara Municipal e com essa vontade que a gente tem de fazer essas mudanças, porque, Gui, eu trabalhei quase 20 anos na Polícia Civil. Trabalhei na parte administrativa, como trabalho atualmente na DIC, que é onde a gente pode dizer que é a ponta da flecha. A gente trabalha dia a dia com traficante, ladrão, homicida, latrocida. Então, tem alguns aspectos que a gente já tem a experiência necessária para discernir o que dá certo e o que dá errado. A ideia é levar essa experiência, correto? E no tocante ao Mário Miguel, o Mário Miguel ele é um exemplo de profissional, é um exemplo de ser humano, é um espelho para todos os policiais civis.
Ele foi a pessoa que lá em 2002, juntamente com o meu amigo Rômulo Machado e com o filho dele, o Carlos Miguel, que já não está mais nesse plano, me levou a Florianópolis, na academia de polícia. Em 2002 eu nem sabia onde era a capital e esse homem acabou me levando lá. Então, para mim é uma honra que que ele consiga, e eu também, deixar de lado esse aspecto ideológico e ter o apoio dele para a minha pessoa. Afinal de contas, ele é um exemplo na nossa instituição. Sem dúvida, realmente muito interessante. É uma prova de que é possível haver uma convivência não só pacífica, mas de amizade mesmo, uma amizade verdadeira entre pessoas que têm visões políticas distintas. O debate é que faz ambos crescerem. Exatamente. Em relação à nossa política municipal, falando agora do meio executivo, nós temos algumas definições acontecendo no município. O PSD já anunciou Gerry Consoli como o seu pré-candidato a prefeito. O PL também fala-se na figura de Manuel Arizoli Pereira, o popular Manuel da Celesc, e no MDB ainda há uma indefinição. O próprio Mário Miguel, quando esteve aqui, falou no nome da doutora Carla como pré-candidata a prefeito. Também tive a oportunidade de entrevistar Nilson Crespo, que também se coloca na condição de pré-candidato a prefeito. Me parece que Gariba também gostaria de retornar. Aonde que o Juan, como filiado do MDB, se encontra em todo esse debate? Bom, desses nomes todos aí eu sou o menos experiente, né? Então eu acompanho toda essa novela de longe, né? É muito namoro e pouco casamento. Pode ser que lá em 2024 nenhum desses nomes ainda estejam como pré-candidatos. Mas a ideia é o seguinte: quando as coisas se tornarem mais claras, a gente tiver os nomes mais claros realmente, eu vou tentar procurar esses pré-candidatos e expor as ideias que eu tenho sobre segurança pública e aquilo que a gente entende que possa contribuir com a sociedade, em especial a sociedade rio-sulense. Em as ideias convergindo, a gente vai estar junto com esses candidatos. O propósito é melhorar Rio do Sul em todos os aspectos, em especial nessa questão da segurança pública. Existe alguma possibilidade de você ainda ter uma movimentação partidária, ou seja, acabar migrando para outro partido antes dessa eleição, ou não? Não, existe. Partidos no atual panorama político brasileiro são pré-requisitos legais para estar candidato. Mas eu não vejo que tenha ainda algum partido que consiga representar fielmente e plenamente aquilo que a gente defende. Mais importante que partidos são pessoas, são ideias e são projetos. Então, até o prazo legal, que eu acho que é abril, a gente vai estar discutindo isso aí com pessoas, principalmente projetos, planos que possam ser executados de maneira que possam melhorar a nossa vida, né? E isso, convergindo, indo de encontro, a gente pode estar junto com algumas outras pessoas ou também junto com o nosso partido, que é o MDB, atualmente. Você já foi procurado por algum outro partido para, de repente, ingressar? Sim. O que eu sempre tenho dito, que a gente tem as portas abertas para ouvir, para discutir com qualquer pessoa, correto? Já recebi convites de alguns partidos, mas as coisas ainda não estão muito claras, né? Nessa questão política, embora eu não tenha experiência, ou aliás, experiência zero, né? Se eu acabar concorrendo, vai ser a minha primeira eleição. Existem contas que são necessárias fazer, como coeficiente eleitoral, legenda. Então a gente está tentando estudar e botar uma estratégia que seja que a nossa eleição seja a mais simples possível, que a gente, antes de tudo, consiga passar e transmitir as nossas ideias. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Já estamos de volta com o programa Um Contra Um. De volta para o último bloco do programa Um Contra Um, hoje recebendo o pré-candidato a vereador aqui da nossa cidade pelo MDB, ele que também é policial civil e tem justamente a ideia de recolocar
um representante da entidade na vereança rio-sulense. Eu estou falando de Juan Marcos Cipriani. Juan, falando a respeito das eleições que nós teremos no ano que vem, existe algum ou alguns candidatos ou pré-candidatos a prefeito que você votaria, nomes que lhe agradam? E também lhe pergunto, existe um ou dois que você não votaria dos nomes que estão sendo ventilados? Dos nomes que estão sendo ventilados até o presente momento, tanto o Manuel, quanto o Jaime, quanto o Gerry, Mário Miguel e a doutora Carla, são nomes que todos eles me agradam. Obviamente, a gente tem afinidade por alguns, por amizade, alguns a gente tem afinidade por questões mais ideológicas. Então, desses nomes ali, são pessoas que, a depender do panorama político, aí o que acontecer, não vejo problema nenhum em dar um voto em alguma dessas pessoas. Algum candidato que não lhe agrada? Pré-candidato, melhor dizendo? Não, desses, eu acredito que os pré-candidatos mais viáveis que nós encontramos até o presente momento são essas pessoas. E são essas pessoas que vão conduzir o debate. Mas antes de dizer que não me agrada ou agrado de alguma pessoa, é importante a gente ter em mente e ouvir até dessas pessoas quais são os seus planos e projetos de governo para a cidade de Rio do Sul. Como cidadão, eu gostaria que você avaliasse o atual governo José Tomé, de repente trazendo um apontamento positivo, o qual você entende ser um acerto do gestor, e de repente um apontamento negativo, onde que talvez você faria diferente caso estivesse na cadeira. Veja bem, Guilherme, eu procuro exercitar a empatia, né, que é se colocar no lugar da pessoa. Criticar é uma coisa que eu não me sinto muito à vontade, mas também não vou fugir da tua pergunta, né? O governo Tomé esteve, ou vai estar 8 anos à frente da cidade, da prefeitura de Rio do Sul, e ele teve sim seus méritos. Ele passou por uma crise de saúde, que foi o Covid, conseguiu contornar muito bem isso aí. Ele fez grandes e importantes obras, como a duplicação da Estrada Blumenau, ele fez a ponte de acesso leste, está construindo o ginásio municipal, né? Também tem a ponte de acesso lá no Canoas, pela rua Dom Pedro. Então, realmente, ele conseguiu que vai juntar ligar o bairro Buda. Buda, exatamente. Então, na minha visão, ele conseguiu fazer grandes obras. Só que, por outro lado, em detrimento a isso, me parece que acabou esquecendo um pouco realmente de cuidar do pequeno, daquele buraco na tua rua. Tem um amigo que sempre diz que o seguinte, na verdade, para a população, para o povo, incomoda aquele buraco na frente da tua casa, né? Que tu vai sair para o trabalho todo dia de bicicleta e vai passar naquele buraco e vai passar naquele buraco. Então, se eu tivesse a caneta e se fosse possível, nesse momento eu daria atenção realmente às necessidades mais básicas. Cuidar das pequenas ruas, do bairro, nessa situação no tocante às vias. E principalmente, vai ter que ter um momento em que algum prefeito vai ter que tocar a mão nisso aí, que são as obras de drenagem na nossa cidade, do esgotamento e a drenagem. Eu vou fazer um paralelo, a nós dois que somos flamenguistas, ao presidente Eduardo Bandeira de Mello. Ele não foi o cara que ganhou os grandes títulos do Flamengo, correto? Correto. Mas ele foi o cara que preparou o caminho para que os grandes títulos viessem. Então, de repente, eu acho que agora nós vamos precisar de alguém que esteja à frente do Poder Executivo, que prepare esse caminho, que se volte para dentro da cidade, que comece a cuidar dessa parte de drenagem, de esgotamento, para daí sim nós começarmos a dar um novo avanço, um grande passo. Vamos falar um pouquinho sobre política a nível nacional. Você, para quem está chegando agora no nosso programa, o Juan já deixou muito clara a visão político-ideológica dele, se diz um pré-candidato de direita. E aí eu lhe pergunto, com Bolsonaro inelegível, nomes estão surgindo na direita nacional. Podemos citar, talvez, os dois que mais são citados, que é o nome do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também o nome de Zema, Romeu Zema, do Partido Novo, do governo de Minas Gerais. Existe algum outro nome que lhe agrada, ou destes dois nomes a direita está bem servida? Qual lhe agrada mais? Gui, se o Bolsonaro teve um mérito, e ele teve esse mérito, foi que criou ao redor dele vários líderes.
E eu penso que um líder seja isso, né? Ele deixa e cria e aponta novos líderes. A gente pôde ver, observar que no governo dele novas lideranças surgiram, tais quais o Tarcísio de Freitas, o governador Zema, e um político que hoje me agrada é o deputado federal do Partido Novo, o Marcelo Van Hatten, que eu acompanho ele pelas redes sociais, ele tem alguns livros escritos, é uma pessoa de extrema inteligência e de uma visão política ímpar. Eu acredito que a direita vai estar bem servida lá em 2026. O grande mérito do Bolsonaro, no meu entendimento, foi acordar a direita. Fazer com que a direita entenda, se a gente não participar do processo político, quer seja no meu bairro, na minha casa, na minha rua, na minha cidade, a gente não vai conseguir alcançar as nossas conquistas. Nós, enquanto pessoas à direita, que temos essas pautas importantes, das quais a gente acredita, temos que participar da política. E qual, para a gente finalizar, qual avaliação você faz da atuação da Suprema Corte Brasileira? Essa é uma boa pergunta. Eu vejo que a Suprema Corte brasileira ela está passando os limites. Ela está indo a um lugar onde que não é necessariamente de poder a ela, certo? No sentido que ela está começando a legislar. E a nossa Constituição é clara no sentido que cada poder é independente ao outro. Te digo isso voltando a essas questões das drogas, né? Nós temos um julgamento no STF sobre a legalização ou não das drogas, onde o placar já está 4-1 para a legalização. Mas isso é uma coisa que não caberia ao STF, visto que isso é legislar, certo? E a lei já existe. Hoje no Brasil as drogas são proibidas. Portar droga é proibido. Caso a população entenda que isso tem que ser revisto, seria um caso onde o poder legislativo atuasse, certo? E não deixasse isso para o STF. Eu entendo, então, que ela está invadindo alguns outros poderes, mas isso é democracia. Quem tem que reverter esse quadro é o Congresso Nacional. A ruptura está com eles. Então, a gente aguarda e tem confiança que os deputados e os senadores não se apequenem diante desse quadro e que tomem o seu lugar que é devido, o seu devido lugar. Juan, quero lhe agradecer imensamente por ter aceitado o convite de participar aqui do programa Um Contra Um e espero de verdade que tenha sido uma entrevista proveitosa, ainda mais também para os nossos espectadores e ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Gui. Eu que lhe agradeço o convite de estar aqui expondo um pouco das nossas ideias e daquilo que a gente acredita. E conte comigo sempre que tu precisar, estaremos aí. E a você, caro ouvinte, obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que na quarta-feira, às 20h30, nós temos a reprise do programa Um Contra Um no YouTube e Facebook da Vale Play. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.